Olá, eu sou Débora Pimentel, médica, pesquisadora de saúde mental na UFES, psicanalista, e você está no podcast Divã e Vinho, um local onde a gente discute temas da atualidade, os conflitos éticos e morais do social e, especificamente, as questões que dizem respeito à saúde mental, né, de quem nos assiste e a nossa, que estamos aqui no podcast. E hoje, no nosso espaço de Vã e Vinho, né, nós temos um convidado muito especial. É um amigo querido, né, Márcio Rocha, jornalista, economista, o pai de Arthur, o marido da Laís, e ele adora vinho. Além de ser também um articulista do JL Política, lá do Josailton Lima, como eu, né? Somos dois articulistas daquele espaço que eu considero um espaço muito nobre. Um abraço para você, Josa. Querido, muito obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. Que bom poder estar com você mais uma vez. Obrigada, querido. Eu vou lhe servir um Reina, né? É um vinho reserva, é de 2022, né? Poderia ser um belo vinho de guarda, mas a gente vai consumi-lo jovem. E é um Cabernet Sauvignon, né? Você conhece esse vinho? Já tive a oportunidade de bebê-lo. Acho um vinho com um nível de cor muito bom. É encorpado Altíssima mesmo. Complexidade. Verdade. E que ele nos traz uma grande sensação de prazer, principalmente nessas notas de couro, O homem entende, viu? tabaco e especiarias. Agora, E frutas também, o que né? me chama a atenção é que ele tem um aroma muito saltado de amora, o que não é comum para vinhos. Geralmente são ameixas, frutas vermelhas, mas não uma das frutas vermelhas especificamente. E ele traz esse aroma de amora e um leve toque de pimenta. O homem é fera. O homem é fera, né? Ele entende de vinho. Então, gente, é verdade que a gente já bebeu, mas ainda assim eu gostaria de brindar. De tão bom que é. Maravilhoso. Sabe o que é que eu queria conversar um pouco com você, Márcio? É sobre o impacto da economia no emocional das pessoas, né? A gente percebe que a ansiedade hoje ela está assim disparada, né? E creio que essa instabilidade financeira, isso também mexe com o emocional das pessoas. Você concorda com isso? Débora, depois da infidelidade, razões econômicas são a principal questão que leva ao fim de um relacionamento, ao fim de um casamento. Por quê? Nós hoje vivemos num processo de crises constantes. Isso afeta as famílias. Nós temos aqui em Sergipe um indicativo de 78% de famílias, segundo a Confederação Nacional do Comércio, com estudos que a gente cruza aqui via FEComércio, que mostram que nós temos 78% das famílias, elas se encontram com algum tipo de dívida. E isso afeta. A partir do momento em que a gente vê na casa dos 19 pessoas que se encontram inadimplentes, calculando família, 4 pessoas. Quando a gente vai para o grau da insolvência, a gente chega a um nível até baixo, eu acredito que o mais baixo do Brasil. A gente fica oscilando desde 2020, no finalzinho de 2023, a gente oscila na casa dos 4,5% a 5%. Mas esse indicativo já foi de 20%. Então, principalmente pré-pandemia. A pandemia serviu para poder ensinar as famílias um pouco mais de educação financeira e de controle de gastos. E isso realmente melhorou muito. Mas famílias em condição de endividamento criam conflitos. A dívida cria um conflito dentro de casa. Quando já se chega ao nível
da inadimplência, a coisa fica um pouco mais complexa, porque isso se avoluma. E quando vai na condição da insolvência, geralmente um dos dois, os pares, termina pedindo para sair do relacionamento. A dívida destrói relações, a dívida destrói famílias. A falta de administração financeira das pessoas, a falta de gestão econômica dentro de casa, ou seja, a não prática da economia doméstica, faz com que famílias se dissolvam. Todavia, famílias que praticam o bom uso do dinheiro, o bom uso dos recursos e sabem gerenciar seu endividamento, o comportamento já é outro. São famílias que, quando têm a sua estabilidade financeira, mesmo tendo endividamento, afinal de contas, todo mundo usa cartão de crédito, todo mundo que tenha uma renda superior a 2 salários mínimos tem algum tipo de financiamento, desde que seja imobiliário ou automotivo, para uma moto, um carro, um bem para uso pessoal ou um lugar para morar, mas principalmente por conta de consumo. Pessoas aí a gente já abre para o leque geral, porque conseguir um cartão de crédito hoje é muito fácil. Com E o qualquer renda. endividamento também no cartão de crédito é imenso, né? Sim. Eu recebo muita gente aqui, sabe, Márcio, no consultório, que chega às vezes não só com ansiedade, é transtorno misto mesmo, ansiedade e depressão, porque estão endividados, muito endividados. Então, essa semana eu recebi uma pessoa, né, que estava endividado nos bancos e endividado com agiotas. Você já pensou o transtorno, né? Eu morro de medo da palavra agiotagem. É, né? Na linguagem técnica se chama factoring. Ah, tá. É a Tá factoring. certo. É o quê? É a legalização da agiotagem, na verdade. Que é você ter a sua operadora de geração de crédito. Mas a agiotagem é uma atividade que existe de forma secular. Desde que se institui a moeda, a agiotagem passa a existir. Pessoas com maior poder aquisitivo que dominam aquelas que têm um menor poder aquisitivo. A dívida do cartão de crédito, ela leva a pessoa ao descontrole por completo. Por quê? Tem gente que tem 2, 3, 5 mil reais de receita, de salário, líquido ou bruto, porque o líquido ainda é um pouco menor, mas tem 10, 12, 15 mil de limite no cartão de crédito. Tem gente que considera isso receita, tem gente que considera isso renda. E isso é a maior armadilha que se pode ter, porque você vai lá, consome, eu posso pagar X de cartão de crédito, de repente está devendo o salário inteiro. Quando passa o traço embaixo, né? Exatamente. Na hora de fazer a conta, vem 3 zeros a mais do que deve, e aí perde-se o controle. Eu tenho visto muita gente aqui, sabe, Márcio, com insônia por conta disso. E você sabe que o sujeito que não consegue dormir, ele já não raciocina mais, né? Memória, concentração, foco, começa a ter tremores, uma angústia intensa, síndrome do pânico, tudo isso, de uma certa forma, fomentado pelas questões financeiras. Isso, para mim, é apavorante. E o pior é que a dívida do cartão de crédito, quando ela existe, faz com que o sujeito pague juros exorbitantes e aquela dívida, em vez de reduzir, ela continua aumentando cada vez mais. Né? Quando se paga na data certa da fatura, você não tem nada. Passe um dia para saber. Muito dificilmente você terá uma operadora de cartão que cobre menos do que 10% por atraso, fora os juros de mora. Tá certo. Criou-se no dispositivo governamental, se não me falha a memória, em 2017, na gestão Temer, a limitação da dívida para 100% no período de um ano. Isso nunca foi cumprido. Isso nunca foi cumprido porque usa-se o mecanismo dos juros compulsórios. Juros sobre juros para que a dívida aumente. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu já fui vítima de superendividamento por cartão de crédito. Ironicamente, antes de começar o curso de economia. Mas foi botar a cabeça no lugar, estava perdendo meu sono. Foi botar a cabeça no lugar para dizer, cara, o que eu vou fazer? Corto aqui, ajusto aqui, vou e pago. Negociar com o banco,
O banco está preocupado é com dinheiro, não está preocupado com você. É isso mesmo que você está ouvindo. O banco está preocupado é com o seu dinheiro, não está preocupado com você. O banco quer que você esteja sempre preso a ele, a todo momento. Seja de que modo for. No cartão, no financiamento, no empréstimo. E principalmente você que é servidor público, no consignado. Existe até uma piada, Débora. Servidor público sem um consignado não passa de um menino. Existe essa piada interna entre servidores públicos. Mas por quê? Bancos não estão preocupados conosco, não estão preocupados com seus clientes. Bancos estão preocupados em fechar todos os dias com balancete superavitário. Até porque no dia que der um dia de balancete negativo, o Banco Central vai e fecha. Então, a preocupação deles é essa. E isso é assustador, né? Porque, como você disse, mesmo um sujeito com uma renda pequena, ele consegue um crédito alto no cartão, né? E esquece que não é só gastar, é gastar e pagar. E às vezes a gente não tem condições de pagar. E eu também vejo uma outra coisa muito, eu diria assim, interessante do ponto de vista analítico, mas que é dolorido. Principalmente isso acontece no mundo feminino. Mulheres que têm compulsão à compra e saem com um cartãozinho, né? E começam a gastar deslocadamente com coisas que não têm necessidade. Não conseguem entender e aquilo é dopamina, é prazer, quer porque quer gastar, né? E não consegue se controlar e isso gera muitas vezes problemas domésticos enormes. Eu me lembro de um caso, foi antes da pandemia, de um marido que veio em depressão porque a mulher tinha se endividado no cartão e ele angustiadíssimo porque eles teriam que vender o único bem do casal para quitar a dívida, tão alta era essa dívida. A casa. A casa. Eu pensei, você me diga aí, eu pensei que casa fosse um bem inalienável. Não é não, né? Não. O banco faz arresto, né? Não. A não ser que seja o único imóvel que a pessoa tenha para morar e depende da sua faixa de renda. Aí sim, existem algumas situações nas quais ele pode ser penhorado, mas não pode ser vendido. Pode ser utilizado para a liquidação da dívida, mesmo assim é uma devolução. Mas o que acontece quando a pessoa atrasa o próprio imóvel? O financiamento, né? Tchau. Atrasou 3 meses, vai para leilão. Atrasou condomínio por 3 meses, o condomínio pode acionar e o imóvel pode ir a leilão. Eu tinha visto essa regra sobre o condomínio, né? Que é uma regra dura de um lado, porém justa do outro, né? Porque são os outros, porque os outros condôminos é que arcam com essa despesa quando existe uma inadimplência muito alta, né? A inadimplência média de um condomínio que ele pode suportar é de aproximadamente 10%. Ou seja, um edifício de 24 apartamentos, 2 por andar, 12 andares, um andar pode falhar. Os outros 11 não. E quanto maior a quantidade de apartamentos no condomínio, maior o custo, porque a área é maior o faturamento, a receita, apesar de ser diluída, o custo, a taxa é menor, mas há uma diluição muito grande. E mesmo assim, se você tem um condomínio de 300 apartamentos, exemplo do Flamboyant, por exemplo, se 30 falharem, desandam todas as contas. E inviabiliza a administração. Se não tiver uma boa gordura, uma boa receita guardada, então a pessoa, ou o condomínio, sofre muito. Geralmente não tem, né? Fundo de reserva, geralmente ele vai sendo comido aos pouquinhos. Ironicamente, em condomínios populares existe pelo fato da pessoa ser mais preocupada com o medo de perder um bem, de ter uma busca e apreensão de um carro, por exemplo, ou até do próprio imóvel, condomínios de famílias de baixa renda, eles são mais adimplentes, tal como também possuem um colchão, uma conta um pouquinho mais gorda. Poxa. Condomínios de alta classe, às vezes, sofrem problemas, principalmente quando a gente vai a funcionários públicos que se aposentam, perdem gratificações. Isso acontece muito com pessoas do judiciário.
No meu condomínio, né? Que é Nós o condomínio que meu irmão mora. estamos vivendo uma situação difícil lá, né? Porque descobriu-se que existe uma dívida que ninguém sabia, né? Uma dívida de, pasme, encargos sociais, né? E estava-se agora na nova gestão tentando negociar. É difícil negociar encargos sociais, né? Sim, Porque é porque. negociar com o governo. Exatamente. E é uma coisa que empresário vem, conversa, às vezes alguns para quem eu presto consultoria, alguns que a gente conversa naturalmente, a gente chega, aí o cara diz: "Ah, eu vou deixar de pagar o Simples Nacional. Ah, eu vou deixar de pagar o ICMS antecipado." Loucura, né? Não faça isso. Loucura. Dever para o governo é a pior coisa que uma pessoa CPF ou uma empresa CNPJ pode fazer. Uhum. Porque para executar, para encher o saco, para correr atrás é uma loucura. E E quando. já É, basta que nós temos uma carga tributária altamente escorchante. verdade. Ser empresário no Brasil é pegar uma Taurus, colocar uma bala no tambor e ficar rodando, fazendo roleta Roleta russa russa. todos os dias. Porque é difícil de sustentar. Nós Uhum. temos um país que cobra impostos a nível de Noruega, Uhum. entrega serviços a nível do, sei lá, Paquistão, Índia, e que tem uma população que tem uma receita similar à Nigéria. Você já pensou? Como sustentar uma coisa dessa? Nós temos uma máquina pública que é inchada, altamente custosa, não à toa as pessoas, principalmente os jovens, filhos de famílias de melhores condições, buscam concursos públicos porque são os melhores salários Uhum. e que têm a certeza que vão receber. Mas por quê? A máquina pública é altamente inchada. A máquina política é altamente inchada. E isso provoca um custo extremamente alto. Comparar a receita de um trabalhador da iniciativa pública para um da iniciativa privada, a receita média, ganha na faixa de 2,5 vezes, 3 vezes mais. E isso é algo que é preocupante, porque vá você, Débora, seu CNPJ, atrasar uma das. Ah, não Vá Márcio fala. Rocha atrasar uma das. Não, não fala. Vá Nós alguém estamos atrasar perdidos. qualquer imposto que Agora, seja o governo tem uma dívida fantástica astronômica. porque não paga. Sim, nós chegaremos em breve ao primeiro trilhão de reais em dívida. Já No pensou? ritmo que vai, Um em 15 trilhão? anos, nós deveremos o nosso próprio PIB. 3 trilhões. Você já pensou? Que 15, loucura. 18 anos no mais tardar. Por E que que principalmente por chegamos um nesse detalhe. ponto, hein? Por um detalhe. Hum, Nossa população vai envelhecer. sim. Em 2040, nós teremos mais pessoas na faixa dos 40 aos 60 anos do que dos 20 aos 40. As famílias estão tendo menos filhos. Previdência, cada vez mais recebendo novos segurados. A conta não vai fechar, porque 8 pessoas Já pagam não um fecha. benefício. Já não fecha. Já não fecha. Todo ano a gente tem rombo, tem Sem déficit fiscal. falar da roubalheira lá do INSS. Vide aí os descontos dos aposentados. Agora o novo estouro das pensões e aposentadorias, dos benefícios, aliás, para pescadores. Está valendo hoje sobre isso, mais um estouro. Prenderam um ex-presidente do INSS por conta Ah, isso eu disso. vi. Uhum, E a tendência é continuar piorando. é verdade. Márcio Rocha, 44 anos de idade, daqui a 16 ele irá se aposentar. 16 não, 18, 62. Ele irá se aposentar? Márcio Rocha não sabe. O que vai fazer minha aposentadoria são meus investimentos. Sim, você tem que ter a sua previdência privada, né? Previdência privada é um bom caminho, mas eu acredito que o autoinvestimento funciona melhor. Uhum. Encontrar Não uma. importa o que é que você está chamando, é um colchão que você está Sim, fazendo. tem que se construir. Uhum. 10 a 15% da sua receita mensal, guarde. Guarde e vá jogando na Escutou, conta. gente? Isso é uma dica de ouro. Guarde ao menos 10 a 15% do que você recebe todo mês. Se não puder, comece com R$ 100, 200.
300, não importa. Faça isso agora para que você possa ter 600, 700 mil em 20, 25 anos. Guarde mais de 1.000 para você ter 2, 3 milhões de reais em 15 a 20 anos. Vocês viram? Vocês jovens, hein? Vocês jovens, vocês têm que começar a poupar. E o conselho de quem entende é: comece ao menos com um valor pequeno. E na medida em que vocês forem amealhando, recebendo honorários maiores, por favor, né? Minha dupla aqui. Eu tenho feito, sabe, Márcio? Uma espécie de educação financeira com a minha linda funcionária, Mirella, né? Minha relações, como é que a gente chama aqui? Gerente de relacionamento. Acho chique, né? Eu digo, olha, Mirella, desde o primeiro salário dela aqui comigo, você tem que fazer a sua reserva. Ah, mas tem isso e aquilo. Você vai ser obrigada a me mostrar o seu saldo, né? Porque você tem sonhos, você tem projetos. E quem vive sem sonhos, quem vive sem projetos, não consegue, sem propósito, Márcio, você não consegue fazer nada, planejar o futuro, não. Não vive, passa Não vive, a vida. passa. E entre viver e passar a vida existe uma diferença diametral. Sim. Porque alimentar sonhos, alimentar projetos, alimentar desejos, eu acho que isso é o que faz com que a gente se mova cada vez mais, com cada vez mais vontade, com cada vez mais garra, determinação. É justamente por conta do desejo. Você deseja ter sua casa própria. Se movimente para tal e foque. Quer ter aquele carrão bonito, tudo mais? Foque. Apesar de que eu não recomendo a compra de um carrão. Parcimônia, Não recomendo a compra de um carrão porque é aquela coisa, né? Carro é o bem que você perde compra e imediatamente ele perde da valor. Concessionária. E se você compra financiado, você vai pagar o valor de 2, talvez 3. E na hora de fazer a troca não vale metade do que você conseguiu. Do que você, péssimo investimento, investiu. Viu, gente? Meu pai me dizia sempre: terra nunca é demais. Investir em imóveis, seja onde for, terra nua ou construída, vale muito a pena. Mas hoje temos excelentes opções no mercado financeiro que fazem com que a gente possa ter bons retornos ao ano, superiores a 10%, 12%, até porque hoje a gente tem uma taxa de juros alta, né? Mas quem tiver um pouquinho mais de coragem, quiser aplicar e tiver principalmente sangue frio em criptomoedas, quem investiu em 2015 R$ 1.000 num Bitcoin, hoje deve ter recolhido, se for recolher hoje, recolhe mais ou menos, sei lá, R$ 350 mil. Você investiu? Em 2018. Já tinha passado a onda? Não, na verdade, eu passei a entrar nessa realmente depois que passei a adquirir conhecimento financeiro. E não me arrependo. Apesar de que toda hora eu fico olhando a cotação e fico com medo e saio, vendo, volto, vou. Porque é um investimento de risco, né? É risco, você tem que ter sangue frio para poder administrar. Mas uma boa carteira de ações, principalmente aquelas que... variada, né? Muita... investir em energéticas, metalúrgicas, petrolíferas, que bancos que são os melhores negócios do Brasil, porque aqui é um paraíso fiscal para bancos. O pessoal fala Ilhas Caimã, Malta, Andorra. Para banco, o melhor paraíso fiscal do planeta é o Brasil. Porque aqui é o país onde banco só faz ganhar dinheiro. Não à toa nós temos 5 grandes bancos que dominam 90% do mercado, mas os outros menores são de altíssima rentabilidade e de altíssima liquidez também. Você viu como o Sicredi cresceu? A cooperativa Uma cooperativa. Cresceu muito, né? Tá gordinha. Mas é aquela coisa. É uma cooperativa, todo mundo ganha junto. Sim, todo mundo ganha junto. Todo mundo ganha junto. Conseguiram assumir uma cooperativa que não estava bem das pernas, Unicred. A Unicred, isso. Da Unimed. Aliás, a Unimed não está bem das pernas em lugar nenhum. Não. Aqui eu acho que é o pior estado. Ainda não. Será que tem pior do que Sergipe? Lembre-se que no Rio já deu problema, Minas já deu problema, em São Paulo já deu problema. Chegou a situação de pré-falimentar em alguns estados, mas isso é devido à má gestão. Sergipe, não vou declinar nomes, até porque não me cabe, mas a gente passou períodos seríssimos de má gestão na Unimed.
Eu lembro desse período, Eu sabe, fico batendo Márcio? papo com meu irmão, tomando um vinho, jogando conversa fora. Ele, certa feita, me disse: nós estamos pagando uma dívida hoje. E Alguns as deixam de pessoas receber, não estão pagando saem, e dívida. às vezes as pessoas não saem do credenciamento, as pessoas que eu digo são os médicos, não saem do credenciamento justamente porque tem uma dívida para pagar. Então eles são prisioneiros, Uhum. cativos, né? A parte da Unicred que o Sicredi assumiu foi completamente salva. Agora, o Sicredi é um banco que tem um foco que é para mim, como é que eu posso dizer? O grande filão do mercado. Agronegócio. É mesmo? Emprestar dinheiro para o agronegócio é fazer retornos absurdos. Porque o agro é literalmente o quanto você planta, você retorna. Eu tenho Uhum. um amigo que pegou agora com um banco 41 milhões Pouca coisa, hein? para financiar agronegócio, financiar plantio de milho, caju, entre outros. Uau! No Uma ano, bela no cifra, ano né? retrasado, ele havia pego 15. Pagou, se não me falha a memória, em 2 anos ele pagou cerca de 17, 18, mas ele conseguiu fazer 35. São números assustadores É, mas para os meros mortais. sim, Mas aí você vem e chega para um Sicredi da vida, já que estamos falando dele. Quantos eles não emprestaram e quantos não receberam de volta? sim, E isso retorna para os cooperados. é Você verdade. ser cliente Sicredi é você ser sócio Sicredi. Se der Eu bem, sou cliente maravilha. Sicredi. Se der mal, todo mundo no popular se lasca junto. Mas é um banco. Uma boa gestão não vai fazer dar errado nunca. É Aí a gente verdade. volta à administração do plano de saúde. Uhum. Essa sim, aqui em Sergipe, tem sido um grande fiasco. Desde 2015 que eu digo, a Unimed vai para o saco. A Unimed vai para o saco. Vai demorar uns 10, 12 anos. Estamos no 10º. A situação atual é periclitante. Eu sei disso. E os meus clientes aqui, que vêm no privado, eu não tenho convênio nenhum, viu, Márcio? Hum. E os meus clientes que vêm no privado, porque não conseguem uma consulta em tempo hábil lá com o cooperado e precisa, com urgência, resolver algumas questões, eles fazem queixas que são assustadoras, né? Hoje, eles só atendem no hospital deles, eles não conseguem encaminhar para outros profissionais, se esse encaminhamento vier de terceiros, tem que ser alguém da casa para encaminhar. E os exames, o que eles puderem glosar, impedir, não autorizar, eles estão fazendo isso. Isso, para mim, é doloroso demais. Como é que você nega um exame de alta complexidade para alguém que está com um problema urgente ou adia esse exame por meses a fio? Está esperando o quê? Que o cara morra antes de fazer o diagnóstico, né? O objetivo de um plano de saúde, em tese, é É salvar ganhar vidas. dinheiro. É ganhar dinheiro. Em tese, é salvar vidas. É ajudar a preservar a saúde das pessoas de forma suplementar, substituindo o serviço público de saúde. Por quê? O Sistema Único de Saúde, na verdade. Porque o SUS, em tese, no papel, É lindo. é a coisa mais perfeita do planeta. É lindo. Foi a única coisa que Fernando Collor de Mello deixou, de fato, boa E para que o inspira país. outros países, viu? Sim. SUS inspira. A gente vai para o National Health Service da Inglaterra, por exemplo. Eu que tenho uma experiência de vivência internacional, né? E na época que eu morava em Edimburgo, Escócia, não tinha o NHS ainda, não tinha o NHS. Veio, se não me falha a memória, quando Blair era primeiro-ministro. E foi uma loucura na época. Porque a gestão pública assumir a saúde? Não, não pode. Não pode. God save the king, the queen? Ah, não, de jeito nenhum. Mas é o modelo que funciona. Estados Unidos, Obamacare, dá Não deu oportunidade de certo. saúde para os Não pobres. deu Não deu certo. certo porque a saúde lá é altamente cara. É altamente cara. Uma pessoa amiga minha que sofreu um acidente em Nova York, custo da ambulância, US$ 4.200, fora o atendimento médico. A conta chegou para ele aqui no Brasil.
Alguns meses depois, a conta chegou para ele aqui no Brasil para poder pagar. Quase 15 mil dólares por um atendimento de cerca de 3 a 4 horas. Obamacare não deu certo, mas existe um serviço de saúde básico que dá suporte para atendimento. E tem muitos que atendem de forma filantrópica, principalmente os hospitais que são ligados às universidades. Uhum. Então, não existe uma saúde pública de fato eficiente, mas existe um sistema de saúde que funciona. Aqui, nós temos a coisa mais perfeita do planeta. Só que aí temos um problema sério, que é bacteriológico, de corrupção. A corrupção ela está instituída de forma endêmica na classe política. E os bilhões de reais que são desviados anualmente de várias rubricas Você viu o fazem período com da que... Covid, né? Como houve corrupção para compra de respiradores, né? Naquele Tem gente aqui período. que deveria estar pagando uma conta, mas prefere ficar dando voltas pela fazenda. Aham. Márcio, mudando um pouquinho o nosso tema, eu sei que você adora escrever, né? E eu leio, né, a sua coluna, né, e tenho apreço por ela. E sei também de um sujeito que sentou aí, onde você está, que disse: adora aquele menino. Você sabe de quem eu estou falando? Eu vou preferir que você me diga, Tá bom. até Até porque você porque já me falou. falei. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: muita gente me adora. Para uma pessoa com ego do tamanho do meu, pronto. Então, Juliano César, né, da Fazoto, ele esteve aqui e disse que tinha um apreço gigante por você e que você tinha colaborado sobremaneira naquela publicação que a filha dele, Fernanda, conseguiu organizar para vir à luz, né? Juliano, eu sou suspeito para falar sobre ele, porque Raimundo Juliano Souto dos Santos era muito amigo de Manuel Cordeiro, meu pai. Eu cresci... A Fasolto nasceu um ano depois de mim, mas eu cresci dentro da Fasolto. Entendi. Correndo por aqueles corredores assim, Simeão Sobral, vendo um jovem que era muito determinado para exercer a atividade profissional de comerciante, tal qual o pai, e que... Ele é vocacionado, viu? Ele é vocacionado. E que leva consigo a pecha de ser um vendedor. Uhum. Como está nas camisas dos colaboradores da Fasolto. Que ele veio usando uma. Aqui somos todos vendedores. Ele veio usando a camisa dele. E é o lema. Juliano é um grande amigo. É um amigo, é um irmão, como chamo carinhosamente, primo. Nascemos no mesmo dia, com alguns aninhos de diferença, até porque ele já está mais acabadinho mesmo. Ele é mais velho do que você. Se não me falha a memória, Juliano tem 60 anos, né? Uhum. Eu sou suspeito para falar sobre Juliano César, porque a gente se dá muito bem, a gente se entende muito bem, estamos com um projeto novo para a área literária. Que show! Só falta a gente sentar e alinhar. Ótimo. Porque ele tem uma visão e eu tenho outra. Que são... Acho que ele tem uma ideia para um nome, mas eu tenho uma ideia mais interessante para mim. Porque a gente conflita muito. A gente converge, mas a gente conflita muito. E a gente vive discutindo. Natural. A gente vive discutindo. Em dados momentos, no nível de gato e rato. Né? Eu acho que nós temos diálogos altamente impertinentes. Então... Mas eu digo que sou suspeito para falar de Juliano porque é um amigo, parceiro, irmão em várias situações. Uhum. E de quem eu tenho não só esse grau de afinidade, esse grau de proximidade, de pessoalidade, mas também porque trabalho com ele. Uhum. Eu não vou dizer eu sou um vendedor da Fasolto, mas eu sou um vendedor dos vendedores da Fasolto. Show. Na qualidade de consultor, Show. sou vendedor dos vendedores da Fasolto.
Inclusive, algumas pessoas já procuraram para saber como é que funciona essa relação. Eu disse, o contrato é vitalício, se quiser vai conversar com ele. O passe é dele, vá lá e resolva. Eu tenho uma relação muito irmanada com ele, com Laércio Oliveira, senador da República hoje, amigo de vários anos, com Amigo quem também querido. trabalhei um bocado. Uhum. O Marco Andrade, meu queridíssimo amigo, hoje presidente da FEComércio, uma relação, essa sim é de gato e rato. A gente briga mais que tudo. Mas eu acho que as mentes brilhantes acabam, de uma certa forma, impondo, né, a sua verdade, e a verdade é múltipla, e por Sim. isso que as divergências. Sim, eu vou citar mais duas referências. Luciano Barreto, também um amigo querido do coração, de vários anos. Como eu digo, desde antes mesmo de eu nascer, também por conta da relação empresarial com meu pai, a relação afetiva de amizade com meu pai. Eu vou falar Josailton Lima, aquele carequinha. Adoro! Vou me referir a Josailton. Josa, prepare-se, você vai sentar aqui também nesse divã. E Josa, termine sua casa que você está me devendo pelo menos umas 8 garrafas de vinho. Ainda não Eu só terminou quero- essa casa? Pelo que me consta, não. Eu só quero atravessar do meu condomínio para o outro lado para poder Usufruir. chepar esse vinho sim. Então vamos falar de vinho, porque eu sei que Márcio é um apreciador de vinho, né? E vinho significa tempo, contemplação, Prazer. né? Prazer, tesão mesmo, né? Sim. E tempo é quase o oposto da lógica da economia. O que significa o vinho para você, Márcio? O vinho, para mim, foi uma descoberta grata. Meu pai tinha o hábito de fumar charuto e tomar uma cerveja durante o dia e um vinho durante o fim de semana. Eu sempre fui meio assim, reticente. Depois de 16 anos, eu comecei, desandei e passei a adorar. O vinho, para mim, é aquele parceiro que está comigo em qualquer situação. Eu adoro chegar em casa, pegar Artuzinho, ficar brincando com ele, abrir uma garrafa, Namorar colocar numa Laís. taça. Mas como? E tomar uma bela taça de vinho. Durante o dia, um vinho branco, de preferência bem refrescante. Ai, eu adoro os rosés bem geladinhos. Acho que combina tanto aqui com o nosso clima. Com o nosso verão. Meu Deus sim. do céu. Sim. Rosés eu prefiro espumantes. Vinhos eu prefiro realmente mais os brancos. Aí, o prazer que eu tenho no fim de semana, no sábado. Sábado à tarde, ligo o meu ofurô, Arthur corre, entra, fica lá brincando com as bolinhas, ele relaxando, eu vou, abro uma garrafa, sento, entro, coloco ali do lado, fico brincando com meu filho e curtindo uma boa garrafa de vinho branco. De noite, jogar xadrez com Laís, bater papo, jogar conversa fora, comer uma pizza, um sushi, qualquer coisa, uma boa garrafa de vinho tinto. Ai, é tão... Manhã de domingo, se eu não for sair para lugar nenhum, vem a outra garrafa. 2 horas da tarde eu paro. Até porque segunda vem em sequência. E eu brinco sempre. Meu filho é resultado de um vinho. De uma boa garrafa. De uma boa garrafa. Nerve Pisato 2017. Uau, você lembra? E como? Então foi memorável. Até porque o vinho ele é vibrante, nervosinho igual Arthur. É o resultado de uma noite de 2 garrafas de vinho, na verdade. 2 nerves. E nós compramos aqui em Juliano, quando ainda havia o Empório Jardins. Levamos para casa, papo foi, papo veio, estava lá estocado, de repente, uma noite de sábado. Boas memórias. 2 semanas depois, olha lá, o teste positivo. Tanto que eu ainda brinco, eu chamo às vezes Arthur de nervezinho. Pois é, né? Justamente porque ele tem essa questão como é que eu posso falar assim, da vibração dele, diante da neurodivergência, mas da vibração, do querer fazer, do se descobrir e de fazer isso junto conosco. Maravilhoso. E é engraçado, eu vou, me sirvo um vinho, ele fica lá, olhando. Atento, né? Aí quer futucar na garrafa, inclusive um dia desse derrubou uma,
Meu Uau! olho, mas o vinho é, até na transmissão do meu DNA, ele é parte. Uhum. Então, ele é uma parte de mim. Uma das minhas melhores partes. A Show! minha parte líquida. Muito bom. E fermentada. Então, Márcio, uma delícia conversar com você, né? Porque você traz informação, conhecimento, inteligência, sensibilidade, né? E isso me encanta. E ainda mais com uma boa taça de vinho. Com Então, certeza. eu quero agradecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Para quem lhe segue nas redes sociais. O que é que você diria, essas últimas palavrinhas? Bem, o que eu posso dizer é que para a gente poder, não vou dizer para você ser bem-sucedido, mas para você ser feliz, porque uma pessoa feliz é uma pessoa bem-sucedida, independente da classe social, independente da atividade que exerça, independente do que ela faça ou de quem ela seja. Colocar um sorriso no rosto, enfrentar os desafios da vida, de modo que a vida seja um grande parque de diversões. Para mim, a vida é um grande parque de diversões. No dia que meu trabalho, para mim, parecer trabalho, alguma coisa terá que ser mudada. No dia que a minha vida parecer algo que seja um peso, um fardo, alguma coisa terá que ser mudada. No dia que eu me sentir um peso, um fardo, ou algo que me autodesagrade, alguma coisa terá que ser mudada. Então, é andar com sorriso no rosto. Perfeito. É se divertir. E Perfeito. saiba sempre aproveitar bem uma boa taça. Porque muitas coisas boas saem daqui de dentro. Gente, esse bate-papo foi inspirador. Márcio Rocha, sou sua admiradora, quero agradecer a sua presença aqui. E você que está nos assistindo, você ponha lá aquele sinozinho para poder acompanhar os próximos episódios. Mas antes de eu me despedir de Márcio, eu tenho um presente especial que tem tudo a ver com esse recado final que ele deu aqui para vocês, né? Ele disse: viva a vida, aprecie uma boa taça. Por que, Márcio? Por que? Leia aqui, por gentileza. Viver bem é a minha escolha. Viver bem é a minha escolha. Esse é o nosso lema. Eu uso a minha full time, né? Vai vir Então, comigo. se você... Eu não tiro nem para dormir, nem para tomar banho, porque é um gatilho positivo de que eu preciso viver bem, que eu preciso me cuidar, que eu preciso ser feliz. Até porque viver bem é a minha escolha. Essa frase diz muito sobre mim. Perfeito. Então, viver bem é a nossa escolha. escolha e eu espero que seja a sua também. Muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora e nos sigam no YouTube.